Saudações fraternais, eu sou Frater Rosemat Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje trataremos do famoso alfabeto de Ben Sira e a presença do demônio feminino, da demônia Lilith, no alfabeto de Ben Sira. Eu peço que deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. O alfabeto pseudoepigráfico dos séculos 8 e 10 de Ben Sira é considerado a forma mais antiga da história de Lilith, como a primeira esposa de Adão. Não se sabe se essa tradição em particular é a mais antiga. Os estudiosos tendem a datar o alfabeto entre os séculos 8 e 10 depois da Era Comum. O trabalho foi caracterizado como satírico, ou seja, como um deboche, como um humor. No texto, um amuleto é inscrito com o nome de 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, e colocado ao redor do pescoço de meninos recém-nascidos, a fim de protegê-los do Lilim até a circuncisão. Os amuletos usados contra a Lilith, que se pensavam derivar dessa tradição, são de fato datados como sendo muito mais antigos. O conceito de Eva ter o antecessor não é exclusivo do alfabeto de Ben Sira, e não é um conceito novo, como pode ser encontrado em Gênesis Rabá. No entanto, a ideia de que Lilith foi antecessor pode ser exclusiva do alfabeto. A ideia no texto de que Adão teve uma esposa antes de Eva pode ser envolvida a partir de uma interpretação do livro de Gênesis e de seus relatos de dupla criação. Enquanto Gênesis 2:22 descreve a criação de Eva por Deus na costela de Adão, uma passagem anterior, Gênesis 1:27, já indica que a mulher havia sido feita. Então Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto do alfabeto coloca a criação de Lilith depois das palavras de Deus em Gênesis 2:18, de que não é bom que o homem esteja sozinho. Neste texto, Deus forma Lilith a partir da argila da qual ele fez Adão, mas ela e Adão brigam. Lilith afirma que desde que ela e Adão foram criados da mesma maneira, que eram iguais, ela recusa-se a submeter-se a ele. Depois que Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Ele então criou uma mulher para Adão, da terra, como havia criado o próprio Adão, e a chamou Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Ela disse: eu não vou me deitar por baixo. E ele disse: não vou me deitar abaixo de você, mas apenas no topo, pois se você está apto apenas para ficar na posição inferior, enquanto eu devo ser o superior. Lilith respondeu: somos iguais um ao outro, pois fomos criados da terra, mas eles não quiseram ouvir um ao outro. Quando Lilith viu isso, pronunciou o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, e voou para o ar. Adão estava em oração diante de seu Criador, soberano do universo. Ele disse: a mulher que você me deu fugiu. Imediatamente o santo, bendito seja ele, enviou esses 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, para trazê-la de volta. Disse o santo a Adão: se ela concorda em voltar, o que é feito é bom. Caso contrário, ela deve permitir que seus filhos morram todos os dias. Os anjos deixaram Deus e perseguiram Lilith, a quem alcançaram no meio do mar. Mas poderosas águas em que os egípcios estavam destinados a se afogar, eles disseram a palavra de Deus, mas ela não desejou voltar. Os anjos disseram: nós te afogaremos no mar. Deixe-me, ela disse, eu fui criada apenas para causar doenças aos bebês. Se o bebê for do sexo masculino, eu o domino por 8 dias após o nascimento, e se for do sexo feminino, por 20 dias. Quando os anjos ouviram as palavras de Lilith, eles insistiram que ela voltasse, mas ela lhes jurou pelo nome de Deus vivo e eterno: sempre que vejo você, ou seus nomes, ou suas formas em um amuleto, não terei poder sobre esse bebê. Ela também concordou em ter 100 de seus filhos morrendo todos os dias. Consequentemente, todos os dias 100 demônios perecem, e pela mesma razão, escrevemos os nomes dos anjos nos amuletos das crianças. Quando Lilith vê seus nomes, ela se lembra do juramento e a criança se recupera. Os antecedentes e os propósitos do alfabeto de Ben Sira não são claros. É uma coleção de histórias sobre heróis da Bíblia e do Talmud. Pode ter sido uma coleção de contos populares, uma refutação de cristãos caraítas ou outros movimentos separatistas. Seu conteúdo parece muito ofensivo para os judeus contemporâneos, que foi até sugerido que poderia ser uma sátira antijudaica, embora em qualquer caso o texto tenha sido aceito pelos místicos judeus da Alemanha medieval.
Por sua vez, outros estudiosos argumentam que é muito difícil estabelecer o alvo da sátira do alfabeto, exatamente por causa da variedade de figuras e valores neles ridicularizados. As críticas são realmente dirigidas contra Adão, que acaba sendo fraco e ineficaz em suas relações com a esposa dele. Aparentemente, o primeiro homem não é a única figura masculina que é ridicularizada. Nem Deus pôde subjugar Lilith, e precisa perguntar a seus mensageiros, que só consegue ir tão longe quanto negociar as condições do acordo. O alfabeto de Ben-Sira é a fonte sobrevivente mais antiga da história e a concepção de que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Só se tornou amplamente conhecido com o léxico talmúdico do século XVII do estudioso alemão Johannes Buxtorf. Nessa tradição popular que surgiu no início da Idade Média, Lilith, uma demônia feminina dominante, se identificou como Asmodeus, rei dos demônios, como sua rainha. Asmodeus já era bem conhecido nessa época por causa das lendas sobre ele no Talmud. Assim, a fusão de Lilith e Asmodeus era inevitável. O segundo mito de Lilith cresceu para incluir lendas sobre outro mundo. E, segundo alguns relatos, esse outro mundo existia lado a lado com este. Jene Welt é Yiddish descrito como outro mundo. Nesse caso, acreditava-se que Asmodeus e Lilith procriassem filhos demoníacos sem parar e espalhavam caos a cada momento. Duas características principais são vistas nessa lenda de Lilith. Lilith como a encarnação da luxúria, fazendo com que os homens se desviem, e Lilith como uma bruxa que mata crianças, que estrangula recém-nascidos indefesos. Esses dois aspectos da lenda de Lilith pareciam ter evoluído separadamente. Dificilmente há um conto em que ela englobe os dois papéis, mas o aspecto do papel de bruxa que Lilith desempenha amplia seu arquétipo do lado destrutivo da bruxaria. Tais histórias são comumente encontradas entre o folclore judaico. Esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço quem tenha ficado até o final, e no próximo vídeo estudaremos as influências das tradições rabínicas e Lilith. Um abraço e até o próximo vídeo.